Fala pessoal, aqui é o Mário do Nutrição Consciência. E aqui vai uma lista dos top 10 alimentos vegetais mais proteicos. Bom, existem muitas pessoas por aí que dizem que as proteínas vegetais são incompletas, perpetuando a ideia de que de alguma maneira você tem que combinar elas para se obter uma proteína completa. Mas na verdade, isso tudo é uma grande bobagem. Todas as plantas possuem os 9 aminoácidos essenciais para a saúde humana. Hoje em dia se fala muito sobre a falta de proteína na dieta. Você vai ao mercado e você vê cereais e outros produtos com adição de proteína, suplementos e uma série de tentativas do marketing dizer para você que você precisa de mais proteína na sua dieta. Quando na verdade a gente deveria estar falando sobre o excesso de proteína na dieta. O abuso de proteínas na dieta é ligado com uma série de doenças metabólicas, devido à oxidação causada pelo excesso das proteínas, resultando em inflamação e uma carga excessiva no corpo. A pessoa sedentária comum acaba consumindo uma média de 3 vezes mais proteína diária do que ela precisa. A ciência diz que a pessoa comum necessita 0,8 gramas de proteína por quilograma de peso corporal, para não ser considerado deficiente de proteína, enquanto que atletas ou pessoas que praticam atividades físicas intensas necessitam o dobro disso, ou seja, 1,6 gramas de proteína por quilograma de peso corporal. Pouco ou nenhum benefício encontrado em valores acima disso. E exemplos de atletas vegetarianos, veganos ou com uma alimentação predominantemente à base de plantas, hoje em dia não falta. No Brasil e no mundo existem diversos atletas, bodybuilders, powerlifters, levantadores de peso, que são veganos. Muita gente não sabe, mas nós seres humanos, assim como animais herbívoros como os gorilas, obtemos nossos aminoácidos essenciais através da mesma fonte, através de plantas. Ou seja, quando nós consumimos produtos animais, a gente está consumindo proteínas pré-digeridas e terceirizadas, e não direto da fonte. Os animais terrestres mais fortes que conhecemos, como os gorilas, rinocerontes, hipopótamos, entre outros, são herbívoros, ou seja, eles consomem apenas plantas. Não sei você, mas eu não lembro da última vez que eu vi um gorila deficiente de proteína. E nós, seres humanos, não fugimos muito disso. Apesar de nós sermos adaptados a consumir tanto plantas quanto carne animal, a nossa evidência evolutiva, através da arqueologia e questões fisiológicas, revelam que nós somos sempre, predominantemente, vegetarianos. Mas chega de papo e vamos ao que interessa. E aqui vai uma lista dos top 10 alimentos vegetais mais proteicos. Em primeiro lugar é o seitã. O seitã é uma espécie de bolo de carne feito de glúten, a principal proteína do trigo. É um alimento muito popular na China e em países asiáticos e também entre vegetarianos e veganos. Ele pode ser feito de duas formas: através de farinha de glúten em pó, na qual você hidrata até formar uma massa de seitã, ou através da farinha de trigo convencional, na qual você lava com água até remover todo o amido, formando assim o seitã. Apesar de ser uma excelente fonte de proteína vegetal, o seitã não deve ser consumido por pessoas que possuem doença celíaca ou sensibilidade ao glúten. O seitã é um alimento muito rico em minerais, incluindo ferro e selênio, que possuem um papel antioxidativo importante, ajudando a combater a inflamação, a reduzir o risco de doenças crônicas e a melhorar nosso sistema imunológico. Ele também é altamente associado com fertilidade e função cognitiva. E outra excelente fonte de selênio, provavelmente a melhor, é a castanha do Pará. Uma castanha média do Pará por dia possui mais do que o valor diário, sendo suficiente para a maioria das pessoas. O trigo ele é um pouco mais fraco na concentração de lisina, um aminoácido essencial importante para a produção de enzimas, anticorpos, hormônios, colágeno e para a absorção mineral também. Mas se você possui uma alimentação variada e balanceada, você não tem que se preocupar com a lisina, pois ela é facilmente encontrada no reino vegetal. Exemplos de grupos de alimentos ricos em lisina são nozes, ou grupos de casca rija, sementes, legumes, cereais, alguns pseudo-cereais como a quinoa, abacate também, e produtos de soja. Em segundo lugar vem o tempê. O tempê é feito a partir de grãos de soja fermentados, e esse processo de fermentação dá a ele a condição de probiótico, que são alimentos ricos em bactérias que fazem bem para a nossa flora intestinal. O tempê, assim como o tofu, ele pode ser consumido tanto cru quanto cozido. O tempê, apesar de pouco conhecido no Brasil, é um prato muito popular em países asiáticos, principalmente na Indonésia, onde ele se originou, e é considerado um prato tradicional. E também é popular entre rodas de vegetarianos e veganos. Derivados da soja, como o tempê, assim como legumes, nozes e outros grupos de alimentos do reino vegetal, são ricos em fitoquímico, conhecido como fitato, que ficaram popularmente conhecidos como antinutrientes, que se ligam ao cálcio, ajudando na perda de cálcio no sangue, enfraquecendo os ossos e contribuindo para a formação de pedras nos rins. Só que, na verdade, essa forma de antinutriente, baseada em estudos de ratos de laboratório, no qual foi dado a eles cereais em quantidades que um ser humano normal não consumiria. Em estudos feitos clinicamente em humanos, as pessoas que consomem mais fitatos, vindos de alimentos de origem vegetal, são as que possuem ossos mais fortes, medidos por densidade óssea, e menor risco de fratura. E além disso, como testado em humanos clinicamente, os fitatos mostraram poderosos agentes anticancerígenos, ajudando na prevenção e no combate aos principais cânceres, principalmente câncer de colo, um dos cânceres que mais matam no mundo. Para a prevenção de pedra nos rins, o mais sensato é não se preocupar com fitatos, mas sim com oxalatos,
que são antinutrientes que se ligam a minerais no sangue, ajudando na formação de pedras nos rins. Se você possui uma dieta adequada e balanceada, você não tem que se preocupar tanto com isso. Mas se você ingere quantidades muito grandes de alimentos especificamente ricos em oxalatos, tais como espinafre, acelga, folhas de beterraba e framboesa, é bom você diminuir um pouco o consumo e consumir quantidades normais. Uma boa maneira de fazer isso é você consumir esses alimentos, normalmente no prato, e evitar fazer sucos verdes detox com uma grande quantidade desses alimentos. Uma outra estratégia é você evitar alimentos de origem animal e álcool, que são ricos no composto orgânico conhecido como purina, e contribui para a formação de ácido úrico, que se concentra no sangue e nas juntas, ajudando na formação de pedras nos rins. O consumo adequado de cálcio na dieta, assim como frutas cítricas, ajuda a prevenir que o cálcio se combine a outros minerais, ajudando na prevenção a pedras nos rins. Mas pode comer tempê tranquilo e derivados da soja sem se preocupar com pedras nos rins, porque isso acontece só em pessoas que consomem quantidades absurdas de determinados alimentos, ou seja, pessoas que não possuem uma dieta balanceada, e também pessoas com uma pré-condição. Por exemplo, pessoas que passam por uma cirurgia de redução do estômago e têm dificuldade de absorver nutrientes em geral. E além de uma excelente fonte de proteínas, o tempê também é muito rico em vitaminas do complexo B e minerais, tais como o cobre, o manganês e o fósforo. Em terceiro lugar, o farelo de aveia. O farelo de aveia consiste da camada externa do grão de aveia triturado e é facilmente encontrado em supermercados. É um ingrediente utilizado no mundo todo, especialmente por cozinheiros, pessoas que gostam de fazer bolo, por exemplo, e por pessoas que se preocupam com a alimentação. E assim como a maioria dos cereais, o farelo de aveia, por ser a camada externa do grão de aveia, possui uma maior concentração de nutrientes e fibras em relação à aveia. É um alimento muito rico em beta-glucano, um tipo de fibra solúvel, associado à saúde do coração e do intestino, ajudando a reduzir os níveis de colesterol no corpo, principalmente colesterol ruim, a melhorar o controle glicêmico e na digestão de alimentos. Além disso, ela é rica em polifenóis, que são compostos vegetais com características anti-inflamatórias e antioxidativas, ajudando a combater os radicais livres no corpo que levam a doenças metabólicas. Possui baixo valor glicêmico, que ajuda a controlar os níveis de açúcar e insulina no sangue, principalmente para pessoas sensíveis à glicose, como pré-diabéticos e diabéticos. Além disso, alimentos ricos em fibra solúvel, tais como a aveia, são importantes para pessoas que querem reduzir o apetite e querem perder peso. A farinha de aveia é um alimento riquíssimo em minerais, principalmente manganês, fósforo, vitamina B1, ferro, selênio, entre outros. E a farinha de aveia, além de ser um alimento extremamente nutritivo, é muito versátil, pois você pode fazer não apenas mingau, mas como shakes, bolos assados de manhã. Uma dica é você fazer a aveia na noite anterior e armazená-la no potinho, deixa esfriar e guarda na geladeira. Na manhã seguinte é só você agitar e adicionar frutas e complementos, tornando seu café da manhã tão prático quanto nutritivo. Em quarto lugar, vem o tofu. O tofu é feito através da coagulação do leite de soja condensado, em um processamento muito parecido com o do queijo. A massa de soja resultante ela é pressionada até formar um bloco, separando a parte sólida da líquida. O tofu ele pode ser consumido tanto cru quanto cozido. E o tofu é um alimento muito versátil, pois além dele ter um gosto neutro, ele pode ser encontrado no formato mole, pouco denso, sendo muito utilizado para molhos, e em um formato mais sólido, sendo utilizado para assados e para frituras. Muita gente evita a soja achando que ela é um alimento que contém muito estrogênio. Na verdade, ela contém fitoestrogênio, que são moléculas parecidas em estrutura, mas que na verdade possuem efeito oposto. Ou seja, elas possuem uma ação antiestrogênica, pois ela compete com estrogênios na ligação com receptores de estrogênio, ajudando na prevenção do câncer de mama. Laticínios e bebidas alcoólicas, como a cerveja, são exemplos de alimentos ricos em estrogênio. O tofu é conhecido não somente por ser um alimento rico em nutrientes, tais como manganês, cálcio e ferro, mas também devido às suas propriedades anti-inflamatórias e anticancerígenas, ajudando na prevenção ao câncer de mama e próstata, por exemplo, e a melhorar a função arterial, reduzir o colesterol ruim no sangue, a melhorar a saúde dos ossos e a reduzir os sintomas de mulheres em menopausa. O tofu possui uma baixa concentração do aminoácido essencial cistina. Em uma dieta balanceada e diversificada, a concentração de aminoácidos essenciais é menor das suas preocupações. O tofu, assim como alimentos da família das leguminosas, possui uma alta concentração de enzimas, conhecidas como inibidores de tripsina, que reduzem a absorção de proteínas no corpo. Mas essa outra preocupação é irrelevante, porque a maioria das pessoas consome excesso de proteínas na dieta, que é ligado a uma série de doenças metabólicas, como o câncer. Além disso, estudos mostram que veganos, apesar da menor ingestão de proteínas na dieta, possuem níveis de proteína bem mais elevados do que onívoros ou vegetarianos, como por exemplo a proteína albumina, que é a principal proteína sanguínea, muito provavelmente devido à menor taxa de inflamação no corpo, causada por uma dieta rica em vegetais. É importante dar preferência a produtos de soja, orgânicos ou não transgênicos, pois assim você evita contaminação com componentes químicos que fazem mal para a gente, como por exemplo o solvente hexano e pesticidas como glicofosfato, que são conhecidos por não fazer bem para a gente e para o nosso intestino. Em quinto lugar é o buckwheat.
Eu não achei uma tradução para o buckwheat, mas se alguém souber, pode deixar nos comentários que eu agradeço. O buckwheat, na verdade, ele é um pseudo-cereal porque ele não cresce em gramas como os cereais. Na verdade, ele é uma semente que possui valores nutricionais parecidos com cereais. Por isso que ele é comercializado como cereal. E apesar do nome sugerir uma relação com a família do trigo, o buckwheat, na verdade, não possui glúten, sendo, portanto, seguro para pessoas com doença celíaca e insensibilidade ao glúten. Ele é um alimento riquíssimo em fibras e diversos minerais, principalmente o cobre, que ajuda na absorção de ferro no corpo e contribui para a saúde dos ossos, do sistema nervoso e imunológico e das artérias, ajudando na prevenção a doenças cardiovasculares. Você pode aumentar a digestibilidade dos nutrientes do buckwheat, assim como você faz com outros grupos de alimentos, como as leguminosas e sementes, tais como a chia, que é através da imersão dos grãos em água. Fazendo isso, você ajuda a retirar as enzimas que atrapalham na absorção dos nutrientes, deixando seu alimento mais nutritivo, melhorando assim a absorção dos nutrientes. Em sexto lugar, a aveia. A aveia se difere do farelo de aveia por ser o grão inteiro, ou seja, no processamento você não perde as camadas externas do grão. A aveia pode ser processada de maneiras diferentes, só que a forma mais comum dela é a aveia em flocos. A aveia em flocos possui um nível de processamento médio, ou seja, ela é ideal para você fazer mingau de manhã, porque ela absorve água muito bem, e deixa uma textura nem tão mole nem muito dura. Mas para quem prefere o mingau um pouco mais mole, existe uma forma mais processada da aveia que absorve água mais rápido, portanto acaba cozinhando mais rápido em relação ao floco de aveia. E para quem prefere o mingau um pouco mais duro, existe uma forma menos processada da aveia do que o floco de aveia, que é ideal para você fazer bolos e assados ou para deixar o seu mingau mais consistente. Independente da forma escolhida, a aveia é um superalimento associado à saúde do coração, pois ela é rica em antioxidantes e polifenóis que ajudam a combater a inflamação e a reduzir a pressão arterial, resultando em artérias mais saudáveis. Os polifenóis são conhecidos por trabalharem junto com a vitamina C no aumento da resistência à oxidação das lipoproteínas de baixa densidade, também conhecidas como colesterol ruim, ajudando a retardar o avanço de doenças cardíacas. A aveia possui um valor nutricional muito parecido, porém um pouco inferior em relação à farelo de aveia, mas não deixando de ser um super alimento. A aveia é muito rica principalmente em manganês, fósforo, ferro e selênio. Apesar da aveia não possuir glúten, ela possui prolaminas, que são proteínas de armazenamento com alta concentração do aminoácido não essencial prolina, que pode desencadear reações alérgicas. As prolinas são geralmente encontradas em sementes e cereais. A prolamina da aveia, conhecida como avenina, ela é muito parecida na sua estrutura molecular com a prolamina do trigo, que é conhecida como gliadina, responsável pela alergia ao trigo, conhecida como doença celíaca. Portanto, se você suspeitar de alguma alergia ao trigo, à aveia ou qualquer outro alimento, é importante que você faça um teste de alergia, talvez não agora, depois da pandemia. A aveia não é a fonte mais rica em oxalatos, mas se você quiser reduzir os níveis de nutrientes, basta você cozinhar ela até ponto de fervura. Em sétimo lugar, o edamame. O edamame não é edamame. Ele não possui acento no E, ele é apenas o feijão da soja não maduro. Ele é geralmente encontrado pré-cozido na seção de congelados do supermercado e também em restaurantes japoneses, onde ele é servido como entrada. O edamame, assim como os produtos da soja, ele é rico em antioxidantes e fitoestrogênios, que ajudam a reduzir os níveis de estrogênio no corpo vindo da dieta, além de propriedades anticancerígenas e anti-inflamatórias. Ele possui um valor nutricional um pouco diferente do tofu e do tempê, só que mesmo assim muito bom. Além de um feijão rico em proteínas, é um alimento também rico em vitaminas, minerais, principalmente ferro, folato e fósforo, e ômega 3. E ele é um alimento muito flexível, podendo ser incorporado em pratos frios ou quentes, tais como saladas ou sopas, além de ser um excelente aperitivo. Em oitavo lugar, as lentilhas. A lentilha é um alimento incrível que não pode faltar na sua alimentação. Além do seu alto valor nutricional, ela possui uma variedade enorme de espécies, cada uma com seu nível de fitoquímicos, antioxidantes e até mesmo sabor e textura. As lentilhas verdes e marrons, elas possuem um sabor um pouco mais robusto e são ideais para quem prefere uma consistência mais al dente, pois elas são mais resistentes ao cozimento, sendo, portanto, ideal tanto para pratos frios quanto para pratos quentes. Já as lentilhas vermelhas e amarelas são conhecidas por serem mais saborosas e também muito utilizadas na cozinha indiana e do Oriente Médio. Por cozinharem mais rápido, elas são muito boas para você engrossar pratos quentes, como sopas, ensopados e caçarolas. As lentilhas, assim como outras leguminosas, são ricas em fitoquímicos como os polifenóis, que ajudam a combater e a prevenir doenças crônicas como doenças cardíacas, que é um mineral fundamental para a produção de células vermelhas
DNA, RNA e para a conversão de carboidratos em energia. Além de ser fundamental para períodos de crescimento rápido, como a gravidez, a infância e a adolescência. As lentilhas são ricas também em biotina ou vitamina B7, que assim como o folato ajuda na conversão de carboidratos em energia, também é fundamental para a saúde do cabelo, da pele e das unhas. É um elemento fundamental principalmente para a mãe e bebê durante a fase de gravidez e amamentação. As lentilhas são ricas no mineral molibdênio, que é facilmente encontrado em leguminosas e grãos, e que ativa enzimas que ajudam a quebrar sulfatos no corpo, prevenindo o acúmulo de toxinas. Os sulfatos são preservativos encontrados em alguns tipos de comidas e bebidas, tais como frutas secas, enlatados e vinho. E a lentilha, assim como outras leguminosas, e a grande maioria das proteínas vegetais, ela é baixa na concentração de metionina, que é um aminoácido essencial para a síntese de proteínas, para a redução do estresse oxidativo no corpo, através da ativação do antioxidante glutationa, e para a saúde do DNA e das células em geral. Mas o que inicialmente parece uma coisa ruim, pode acabar virando uma coisa boa, de acordo com a ciência. A metionina é o principal combustível para o crescimento de alguns dos cânceres que mais matam, como por exemplo, os cânceres de mama e ovário nas mulheres, de próstata nos homens, e também o câncer de cólon, de pele e de sangue, conhecido como leucemia. Com uma dieta restrita em metionina, as células cancerígenas simplesmente param de crescer e de proliferar. Basicamente, ocorre uma morte celular dessas células cancerígenas. E as principais fontes de metionina na dieta são para os animais. Principalmente, peixe em primeiro lugar, seguido de carnes brancas como frango, seguido de ovo. Se você consumir lentilhas cruas ou indevidamente preparadas, uma hora depois você vai estar no hospital com intoxicação alimentar. Mas adivinha, o mesmo não ocorre quando você cozinha a lentilha ou qualquer outra leguminosa de maneira apropriada. Especialmente se você deixar de molho na noite anterior, em apenas 15 minutos de cozimento, você elimina 98% das lectinas. Se você deixar de molho minutos antes do cozimento, pode acabar levando um pouco mais, cerca de 1 hora. Por isso é recomendável que você lave as leguminosas, a lentilha, deixe ela de molho, especialmente na noite anterior, antes de cozinhar. Ou seja, você que consome lentilhas ou qualquer outra leguminosa todos os dias, não tem que se preocupar com isso. As lectinas, na verdade, em pequenas quantidades, é o que geralmente acontece com pessoas que cozinham suas leguminosas. Elas possuem propriedades anticancerígenas, assim como os fitatos, que também são conhecidos por serem antinutrientes. As populações com os menores índices de câncer no mundo inteiro, você consome mais leguminosas, como lentilhas e alimentos de origem vegetal. O grão de bico, assim como a lentilha, também é da família das leguminosas, é um alimento tradicional das cozinhas mediterrânea e do Oriente Médio, e também da brasileira, porque afinal, quem nunca comeu um hummus ou hummus? E o grão de bico, assim como outras leguminosas, é conhecido por ser um alimento de baixo índice glicêmico. Em outras palavras, ele ajuda a reduzir as taxas de absorção de carboidratos em formato de glicose no sangue, ajudando no controle da glicemia, principalmente para diabéticos. E o grão de bico é um alimento rico em fibras solúveis, que além de ajudarem a diminuir a fome, através da desaceleração da digestão, e otimizar os níveis de absorção de nutrientes, também ajudam bactérias benéficas presentes no cólon a produzirem butirato, que é um ácido graxo de cadeia curta, que ajuda a reduzir os níveis de inflamação no corpo, a melhorar a digestão e também induzir a apoptose, ou também conhecido como morte celular, principalmente de células cancerígenas. Além disso, o grão de bico é rico em fitoquímicos conhecidos como saponinas, que ajudam a prevenir a formação de alguns cânceres e a inibir o crescimento de tumores. E além das propriedades anticancerígenas e anti-inflamatórias, o grão de bico também é um alimento muito rico em diversos minerais, como por exemplo o ferro e folato, que são deficiências comuns na população brasileira. E é importante você deixar o grão de bico de molho na noite anterior, assim como outros leguminosas, pois além de facilitar o cozimento no dia seguinte, e também ajudar a economizar gás e energia, também facilita a eliminação de antinutrientes. É importante você trocar água antes do cozimento, pois durante o processo de imersão, a camada externa do grão acaba soltando camadas de amido, conhecidas como oligosacarídeos, que podem atrapalhar na sua digestão. Bactérias presentes no intestino acabam consumindo esses açúcares e soltando gases, e que pode ser um problema para quem já tem problemas de digestão. Então é bom evitar sempre trocar água e lavar bem o seu grão de bico ou sua leguminosa. E o mesmo vale para pessoas que compram grão de bico enlatado e em conserva. Se você possui problemas digestivos, é importante que você evite utilizar aquela água. Além disso, se você possui pressão alta, ou você está buscando reduzir o sal da dieta, é importante você também não utilizar aquela água, pois ela possui grandes concentrações de sódio. Mas se você não tem nenhum desses problemas, você pode reaproveitar esse líquido e bater ele até formar uma espuma, conhecida como aquafaba, servindo como substituto para clara e neve. E em 10º lugar, o feijão. O feijão é um prato típico e muito popular da cozinha brasileira, assim como da América Latina, e por uma boa razão. Além do feijão ser muito barato,
Ele é um alimento extremamente nutritivo. Existem diversos tipos de feijão, cada um com sua qualidade nutricional específica. Em termos de antioxidantes, geralmente quanto mais escuro, quanto mais cor, maior o nível de antioxidantes. No caso, o feijão preto, conhecido como feijão carioca, é o vencedor. Além de muito rico em fitoquímicos anticancerígenos, conhecidos como polifenóis, o feijão também é muito rico em folato e ferro, ambos nutrientes importantes para a saúde do sistema circulatório em geral, das células sanguíneas, e também importante para a prevenção de doenças cardiovasculares. E importante foco específico em folato e ferro, pois são deficiências comuns que ficam mais em evidência durante a gravidez, período em que a mãe trabalha por dois. Em específico o folato, pois é um nutriente fundamental para a prevenção de doenças congênitas, ou malformação do feto. O feijão preto ele é mais rico em antioxidantes e potássio. Já em termos de folato, quem ganha é o feijão marrom ou o feijão paulista. Já em termos de ferro, quem está ganhando é o feijão branco, que também é o mais rico em cálcio. E entre a família das leguminosas, o feijão é a maior fonte de ômega 3, principalmente o feijão branco. Se você não quiser se preocupar com antinutrientes, com indigestão, basta você fazer igual a lentilha e o grão de bico. Basta você deixar o feijão de molho na noite anterior e no dia seguinte você trocar água e lavar o feijão, antes de cozinhar. E não é à toa que a couve acompanha qualquer prato com feijão. Além de muito nutritiva, a vitamina C na couve ajuda a aumentar a absorção do ferro no feijão. E além da couve, você pode utilizar a laranja, por exemplo, que cai muito bem no feijão, ou qualquer outra fruta cítrica rica em vitamina C. Lembrando que uma laranja inteira não é a mesma coisa do que um suco de laranja industrial. E como bônus, aqui vão 2 proteínas vegetais adicionais. Em 11º lugar, a ervilha. Além de uma fonte muito boa de proteína vegetal, a ervilha é extremamente baixa em calorias e riquíssima em vitamina A, além de ser rica em fitoquímicos que ajudam a combater e a prevenir doenças crônicas. A ervilha tem a vantagem de ser um alimento muito barato e encontrado facilmente em forma de enlatado ou congelado, portanto, podendo ser estocado, durando muito tempo, além de ser um alimento muito flexível, que você pode incorporar desde saladas até pratos quentes. Em 12º lugar, temos a quinoa. A quinoa é considerada a mãe de todos os grãos devido ao seu ótimo perfil nutricional e de aminoácidos. Ela é um ótimo alimento para atletas e diabéticos, pois possui baixo índice glicêmico e também são ricas em fitoquímicos antioxidantes, além de fibra insolúvel que ajuda a melhorar a digestão.